Boa tarde. Vamos aqui iniciar um novo estudo da série psicológica de Joana de Ângeles com o capítulo Cruzes, do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. E de hábito vamos aqui iniciar fazendo uma rápida introdução, comentando um trecho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo, Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Vamos então aqui fazer algumas colocações que vão trabalhar uma ponte com o nosso estudo dessa tarde. Reflete na magnanimidade de Deus. Nós temos aprendido muito nesses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles da busca do despertamento da consciência, através da meditação, da reflexão, da prece. Porque é preciso trabalharmos uma mudança no nosso ponto de vista, na nossa maneira de observar o mundo, paulatinamente, cotidianamente. Para isso, voltando aqui ao texto, Emmanuel nos diz: reflete na magnanimidade de Deus. E aqui lembramos que magnanimidade é abundância, é beneficência, e não coleciones desapontamentos e mágoas. Muito interessante essa advertência de Emmanuel, sobretudo nesse tema que nós iremos tratar nessa tarde, cruzes, aonde Emmanuel aqui nos convida a estar atento às experiências que a vida nos traz, utilizando-as dela como material de aprendizagem e de crescimento, e não de revoltas, desapontamentos e muito menos de mágoas. E isso tem um objetivo muito importante. Emmanuel assinala aqui: para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Por que é tão importante? E entendamos aqui o bem como a ajuda dos espíritos benfeitores. Entendamos aqui bem como as intuições que vêm do alto e que nos ajudam na solução de certos problemas ou dificuldades que estejamos a passar. E para que nós estejamos sensíveis como bons canais para que o aproveitamento desse bem seja o melhor possível, é muito importante, aliás, é imprescindível, o nível de harmonia, de paz, de integração nossa com o Evangelho do Cristo, com o entendimento da vida na perspectiva do espírito imortal, que temos trabalhado muito nesse aspecto nos estudos de Joana de Ângeles. Então, é devido a isso que Emmanuel aqui nos adverte, para que o bem te encontre a feição de canal seguro e limpo. Inclusive, para aqueles associados às atividades mediúnicas, aonde servem de canal, de ponte para a espiritualidade, na edificação de socorro, de ajuda, de tratamentos espirituais, como é importante estarmos com o nosso psiquismo, a nossa mente limpa, as nossas emoções equilibradas, para que sejamos esse canal seguro e limpo. Vamos assim, com essa introdução, abordarmos alguns parágrafos, alguns itens do capítulo Cruzes, é o capítulo 31,
do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Logo na introdução, na apresentação do capítulo, Joana nos traz esse apontamento. Os seres humanos transitam no seu processo evolutivo invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos. Importante aqui entendamos a importância dessa colocação e mesmo a advertência de Joana de Ângeles para apresentar-nos o tema cruzes. Os seres humanos, de forma generalizada, transitam através das reencarnações no seu processo evolutivo, invariavelmente crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos. Isso só deixa de acontecer na medida em que nós, percebendo o objetivo essencial da vida, que é o nosso despertamento espiritual, saímos do campo das reencarnações meramente expiatórias ou provacionais. O primeiro passo, e que hoje nós temos, através do amparo da doutrina espírita, é essa mudança de percepção dos objetivos e de nossos interesses maiores aqui durante a nossa encarnação. Enquanto isso não ocorre para a grande maioria das pessoas, elas, não poucas vezes, quebram a cabeça, se contrariam, se revoltam, sobretudo quando são chamadas à superação de determinados problemas ou aflições que elas não percebem ter sido a causa deles nessa vida. E por não terem lucidez alguma sobre outras vidas ou sobre a vida espiritual, isso abre campo para revoltas, para tristezas e para depressões. Então, o primeiro ponto importante no entendimento dessa abertura do tema que Joana nos trazem é saber que o aproveitamento das questões mais difíceis que possam surgir na nossa caminhada encarnatória se dá a partir da mudança profunda de ver, perceber e sentir os objetivos da nossa existência. Prossigamos. Não equipados interiormente para o autoenfrentamento de que fogem, quanto lhe permitem as possibilidades, movimentam-se em contínuas inquietações que os afetam, quase comprazendo-se nos transtornos que terminam por vencê-los. Essa frase, não equipados interiormente para o autoenfrentamento de que fogem, é algo que acontece com a maioria das pessoas que vivem na perspectiva do materialismo e que não têm ideia das questões espirituais da vida. Essas pessoas, como Joana aqui lembra, não equipadas interiormente para o autoenfrentamento, porque esse autoenfrentamento que deriva do autoburilamento, do esforço de superação de imperfeições, de aquisições de virtudes, as pessoas que não têm noção de espiritualidade fogem disso. Não veem qualquer interesse em aquisição de virtudes e em autoconhecimento, que, aliás, também procuram fugir. Só agora, em que somos presenteados com o entendimento real da vida, com as perspectivas de progresso incessante, de evolução que vai acontecer para toda a criatura humana, do amor e da misericórdia das leis divinas, nós que temos percebido e entendido isso,
não fugimos nem do autoenfrentamento e muito menos ainda de não querermos aproveitar, aprender e superar as conjunturas dolorosas que a vida nos traz. Voltando ao texto, quanto lhe permitem as possibilidades, movimentam-se em contínuas inquietações que os afetam. Vejam só, não se abrindo para esse despertamento de consciência que estamos aqui compartilhando, essas pessoas se candidatam, e isso ocorre naturalmente, a viverem muito inquietas, ansiosas, estressadas, conflitadas, porque a vida, na perspectiva do materialismo, é muito dolorosa, é muito ruim, sobretudo no mundo de provas e expiações. E por isso, fechando esse parágrafo, Joana nos diz: quase comprazendo-se nos transtornos que terminam por vencê-los. Como assim? Quase complazendo-se, né? Que é sinônimo de praticamente gostando de ter transtornos, conflitos e relativas infelicidades que terminam por vencê-los. De fato, isso acontece. Para a grande maioria de nós, há um passado de sofrimento, de vícios e de vivência dentro do materialismo que nos tornou condicionados ao sofrimento e à infelicidade. Não há dúvidas que mesmo agora, conhecendo a doutrina espírita, mas ainda não tendo feito o suficiente trabalho de despertamento da consciência de imortalidade, muitos de nós tornamo-nos vítimas de nós mesmos. Nos auto-sabotamos com frequência. Não está aberto a perspectiva de espiritualidade profunda que nós estamos trabalhando nessas obras de Joana. Invariavelmente, muitas pessoas, quando têm uma vida que temporariamente lhes fornece um certo número de facilidades e de possibilidades, começam a complicar a si mesmas. Nesse capítulo, já tivemos a oportunidade de lembrar, por exemplo, a pessoa que conquistou um trabalho estável e que lhe dá um bom rendimento mensal, fazendo com que ela não tenha maiores preocupações na manutenção da sua vida. E quando olha, naquele trabalho, esse tipo de situação eu vi muito no trabalho que eu tive na minha vida profissional associada à área bancária. Quando olha alguém que está usufruindo essa perspectiva, dá campo para roubar, para achar que aquilo que tem e que gera mais do que o suficiente, abrindo-se a pensamentos e insinuações de poder usufruir maior facilidade material e nunca ser descoberto, quando olha, estraga, complica toda a sua vida. Às vezes acontece também na vida conjugal. Às vezes um marido tem uma esposa dedicada, fiel, e ele começa a dar campo para o ciúme desequilibrado.
começa a dar campo a uma série, e aí entram as intromissões espirituais e do passado dele, a desconfiar do comportamento da esposa. E quando olha, começa a gerar uma série de conflitos e de brigas, e às vezes chegando até uma separação conjugal, sem haver razão nenhuma, a não ser essa, de que quando a pessoa passa a usufruir certo nível de facilidades, se ela não estiver num trabalho de esforço, de despertamento espiritual, é muito fácil se auto-sabotar, criar problemas, gerar problemas que nem existiam. É por isso que Joana aqui coloca, quase comprazendo-se nos transtornos que terminam por vencê-los. Porque parece que a pessoa gosta de sofrer e de estar procurando situações e circunstâncias que a deixam inquieta, insatisfeita, ansiosa. Não é por outra razão que já no Evangelho Cristo colocava de forma ímpar e impactante: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Porque quando essa ordem é invertida, e muita gente inverte completamente, é muito comum surgirem os atrapalhamentos, né? As situações infelizes que não precisariam chegar, se o justo cuidado e atenção com os valores espirituais estivesse sendo dado também. Prossigamos. A esses indivíduos, tomados de incompletude, se dirige Jesus, convocando-os à terapia de renovação espiritual, de modo que conduzam a cruz dos problemas, tornando-a leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Nesse convite que o Cristo dirige a todos, Joana desenvolve esse texto que vamos comentar. A esses indivíduos tomados de incompletude se dirige Jesus, convocando a terapia da renovação espiritual. Porque quando Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, conhece a tua verdadeira natureza, conhece as leis divinas, abre-te às perspectivas que a minha palavra no Evangelho te propõe. E continuando aqui diz, de modo que conduzam a cruz dos problemas, tornando-a leve. E de fato, para todo aquele que já usufrui e busca colocar em prática a perspectiva de vida espiritual, contextualizada com a vida material de espírito encarnado, e ciente das possibilidades que a encarnação de qualquer um de nós fornece, frente aos valores que a doutrina espírita lhe dá, as maiores dificuldades, os maiores problemas tornam-se leves. Quando a criatura humana se eleva, se distancia da pequenez dos problemas, dos conflitos que a vida humana estabelece, e analisa a existência de um ponto de vista mais elevado, como se subisse no monte, e as coisas na terra tomassem o seu verdadeiro sentido e valor, uma maneira leve e suave de trabalhar as questões da vida naturalmente passa a envolver a pessoa.
A liberdade encontrava-se amordaçada pela força do poder governamental e pela sombra coletiva que pairava soberana. Aliás, ainda paira nos dias de hoje. Porque a sombra coletiva é o resultado do inconsciente coletivo que envolve o planeta Terra, em termos físicos e espirituais, na associação das mentes infantis e imaturas, sequestradas pelo materialismo e que por isso se encontram realmente amordaçadas, tolhidas, submetidas às imposições. Aqui é colocado o poder governamental. Entendamos, as perspectivas da sociedade materialista. E com isso, perde, de fato, a verdadeira liberdade. E é por isso que o Cristo é para todos nós o libertador, o salvador, aquele que nos faz acordar do mundo de sombras, das sombras coletivas e das sombras individuais que trazemos no nosso psiquismo do passado atrapalhado. Os triunfos enganosos, as honrarias, as alegrias da glória fantasiosa constituem a luz profunda do Evangelho distrações para o mundo físico, do espírito, ainda iludido com a transitoriedade da organização somática. Aqui tem vários aspectos bem importantes para nós ampliarmos a compreensão desse texto. Vejamos alguns. Tudo aquilo que o mundo material apresenta como sinônimo de felicidade, triunfos, alegrias, glórias, constitui a luz profunda do Evangelho distrações para o movimento físico do espírito. Não é por outra razão que os espíritos benfeitores já trouxeram inúmeras mensagens para os espíritas, principalmente Bezerra de Menezes, no sentido de que, na atualidade, os leões que temos que enfrentar, à semelhança dos círculos romanos, são os leões das distrações e facilidades do mundo moderno. Rico em entretenimentos que toma praticamente todo e qualquer tempo ocioso que a criatura humana tenha. E é a isso que Joana aqui nos chama a atenção. Distrações para o movimento físico do espírito, ainda iludido com a transitoriedade da organização somática. A organização somática é o nosso corpo físico. Ainda iludido com a transitoriedade. Porque o que incrementa, o que intensifica as interações com o materialismo que a maioria das criaturas humanas tem, é elas entenderem que o corpo é passageiro e a morte é certa. E que precisam aproveitar ao máximo as sensações e as satisfações instintivas que o corpo possibilita. É devido a essa perspectiva, que é muito explorada no materialismo, que as pessoas se entregam totalmente a essa enganosa, a essa ilusão da transitoriedade da organização física em termos de ser a vida física a porta definitiva em termos de perspectiva de vida para o espírito. Então, como a vida iniciaria no berço e terminaria no túmulo, aproveitemos ao máximo. Tudo a ver com aquela pequena citação do apóstolo Paulo
em uma de suas cartas. Se não há imortalidade da alma, se não há reencarnação, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Para as pessoas que estão iludidas dentro do materialismo, parece absolutamente lógico viver ao máximo para o corpo. E absolutamente iludidas em relação à vida espiritual. Mas aqui nós somos, através da doutrina espírita, chamados ao despertamento dessa ilusão e entender que a vida é imortal e de que as experiências no corpo, transitórias, podem e devem ser utilizadas pelo espírito para o seu crescimento, despertamento, consciência espiritual. A sombra que dificulta a visão da plenitude do ser complai-se com essas conquistas, anestesiando os centros do discernimento que detecta a fugacidade terrena e que o Evangelho dilui. Então, é essa própria sombra que é o resultado das conexões ilusórias do materialismo, exercida pela grande maioria dos espíritos vinculados à Terra, se complace, se sente muito bem com essas conquistas imediatas e transitórias, anestesiando os centros do discernimento. Esse anestesiando os centros do discernimento é porque toda criatura humana é proveniente do mesmo Pai. E nós trazemos a consciência espiritual, que pode estar em estágios de adormecimento, mas que não deixa de ter elementos, de ter sementes que estariam aptas a desenvolverem-se. Mas essa sombra coletiva busca e intensifica a sua ação, estabelecendo de forma prazerosa uma espécie de anestesiamento dos centros de discernimento. É o que faz com que algumas pessoas que, sentindo de algum modo um certo chamamento à busca de valores espirituais, à busca de encontro com o Deus interno, tentam sabotar esses despertamentos, anestesiando, não querendo dar ouvidos àquilo que às vezes adverte a pessoa de que, olha, a vida não é só isso. Tu não estás percebendo, não. Mas aí, voltando aqui ao texto, Joana diz que detecta a fugacidade terrena e que o Evangelho dilui. Claro, o Evangelho dilui, mas é preciso que a pessoa busque. É preciso que ela supere esse anestesiamento e dê passos através do bom uso do livre-arbítrio e do discernimento para processar esse despertamento espiritual que o Evangelho convida. O discurso de Jesus, conhecedor dos desafios e das dificuldades do ser humano, é todo um complexo processo de introspecção para o seu encontro com a realidade pessoal, além da personalidade, em mergulho consciente no self. Aqui nós já temos um texto um pouco mais complexo, mas muito importante para irmos compreendendo essa perspectiva
da psicologia espírita a respeito das aflições. O discurso de Jesus, que Joana aqui se refere, é aquele que é o próprio texto do comentário desse estudo de hoje. É uma passagem de Lucas, capítulo 14, versículo 27, que diz: e qualquer que levar a sua cruz, qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Antes desse versículo, Jesus havia dito: se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai, mãe, filho, filha, irmãos, mulher e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então o discurso de Jesus, que é para dar aquele balançamento, para que os discípulos e aqueles que o ouviam acordem, é porque, voltando agora a esse texto, conhecedor dos desafios e das dificuldades do ser humano, o discurso de Jesus é todo um complexo processo de introspecção. Jesus buscava, através dessa forma forte e veemente, em várias passagens no Evangelho, levar a criatura à introspecção, à reflexão, à meditação, à análise, a dar uma sacudida, como se diz, para o seu encontro com a realidade pessoal. E aqui no texto, quando diz, além da personalidade, e mergulho consciente no self, era porque Jesus buscava o despertamento do eu profundo, do nosso si, do Cristo interno que nós trazemos e que teria e tem que estar acima de quaisquer perspectivas transitórias da experiência humana. E perspectivas transitórias, aqui entendamos, inclusive, os laços de afeto e da própria personalidade com a qual temporariamente nos identificamos a cada reencarnação. Acordar o eu profundo, que é esse mergulho consciente no self, era o que o Cristo buscava e que busca em cada um de nós ainda hoje. É preciso que entendamos que todas as experiências que o espírito tem durante o seu processo reencarnatório e até mesmo quando retorna ao plano espiritual, dando prosseguimento à sua caminhada evolutiva, a essência maior desse trabalho é o despertamento do eu profundo, do self, que tem que estar acima, inclusive, das nossas identificações de ego, de personalidade e que também são transitórias. Esses ensinos estão fundamentados na lógica da imortalidade, ante a qual alteram-se as paisagens e aspirações humanas, na conquista das questões secundárias, ante as essenciais para a existência feliz. O curioso de tudo, e que aqui antecipadamente eu quero lembrar antes de comentar esse slide, é que quando nós vamos estabelecendo esse despertamento do self, do eu profundo, aí sim é que nós nos tornamos, mesmo diante de uma reencarnação problemática, com parentes ou situações sociais e outras problemáticas, nós nos habilitamos a resolvê-las da forma
evangélica, sensível e absolutamente eficaz. Quando, do contrário, nós complicamos tudo. Às vezes, o chamado amor egoísta, o amor excessivo, às vezes aos filhos, à esposa, aos pais, em termos de, em vez de ajudar, complicar, em vez de possibilitar o crescimento, estabelecer amarras de contenção e que faz com que, às vezes, por exemplo, no caso de filhos, evite que o filho assuma uma certa autonomia e individualidade já adulto e tome conta da sua vida. Ou por outras vezes, cerca com tantos cuidados e com tanta proteção, de forma desequilibrada, outros parentes nos laços familiares e complica tudo. Eu quero destacar essa observação para que ninguém pense que o fato de estarmos acordando a consciência profunda nos levaria a desvalorizar os laços afetivos, as situações transitórias que ainda somos chamados a trilhar na experiência física. Não, pelo contrário. Nós passamos a nos habilitar a sermos muito mais eficazes e exitosos nos vários relacionamentos que podemos ter e nas circunstâncias materiais com que sejamos chamados a lidar. Quando antes não tínhamos esse trabalho de despertamento, é que a gente andou complicando tudo. Complicando desde as questões físicas a familiares, a laços afetivos, criando problema quando não tinha, como há pouco fizemos um comentário, né, nas questões de autossabotagem. Todas essas infelizes ações que muitas vezes já fomos coparticipantes delas, agora, graças a Deus, através do compromisso efetivo e desse conhecimento que estamos agora compartilhando, à luz da psicologia profunda, a psicologia de Joana de Ângeles, nós podemos, de fato, assumir um nível de liberdade e de consciência desperta que é a meta maior da nossa caminhada evolutiva. Porque entendamos aqui, como várias vezes Joana comenta na série psicológica, esse despertamento, ele pode e deve começar agora, mas não pense que termina com a desencarnação e nem com as próximas caminhadas evolutivas nossas. Inicia-se em direção ao infinito, aonde as perspectivas de entendimento, de harmonização com as leis divinas, com os objetivos maiores da criação de Deus, tem um caráter que foge a todas as possibilidades de entendimento que agora podemos ter. Porque a nossa inteligência, a nossa compreensão, o nosso raciocínio tem uns limites próprios que o atual estágio evolutivo em que nos encontramos possibilita. Mas nos aguarda o infinito. Então, voltando aqui, fechando esse slide, na conquista das questões secundárias ante as essenciais para a existência feliz. Então, de fato, nessa perspectiva, mudam-se a nossa maneira de interagir com as paisagens, com as aspirações humanas, e que percebemos aquelas de ordem secundária que não podem atrapalhar nem inverter a ordem daquelas que são essenciais e fundamentais
e que agora estão sendo trabalhadas à luz da psicologia de Joana e que nos traz os fundamentos na lógica da imortalidade. Prossigamos. Torna-se inevitavelmente necessária a decisão pela vida futura, enriquecedora, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade, libertando-se dos impositivos constritores da dependência física. Então nós caminhamos inevitavelmente para essa decisão da vida futura, mas agora em uma perspectiva que possivelmente antes não havíamos tido. Porque aqui diz assim, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade. Todas as aspirações, todas as perspectivas de vida espiritual plena, de reino dos céus, nós somos agora capacitados para usufruir desde este momento, já agora, na nossa atual encarnação. Como o texto aqui diz, que já começa no momento em que o ser desperta para a sua realidade, libertando-se dos impositivos constritores, que limitavam, que amarravam da dependência física. Esses impositivos constritores, e que agora nós podemos e devemos nos libertar, eles têm por base o materialismo, o imediatismo, o hedonismo, a busca do prazer de uma forma desequilibrada, em satisfações instintivas que nunca teriam fim. A libertação disso, que são impositivos constritores da dependência física, nós podemos, desde este momento, estar usufruindo essa libertação. A sombra que predomina empana a capacidade de compreender e de definir rumos, retendo a criatura na comodidade dos interesses próximos que dizem respeito ao ego. Joana aqui ainda volta, ainda reata esclarecimentos em cima da questão da sombra que nós precisamos de uma vez por todas e resolver. E aí ela diz, a sombra que predomina empana a capacidade de compreender e definir rumos. Essa sombra, que é a sombra coletiva, ela, de maneira nenhuma, irá respeitar os nossos esforços de despertamento espiritual. E, em termos de vibrações e de magnetismo que envolve a todos no planeta Terra, ela estará sempre buscando empanar a capacidade de compreender e de definir rumos, retendo a criatura na comodidade dos interesses próximos que dizem respeito ao ego. Então, nós estamos, como diz os espíritos, numa luta sem quartéis, numa batalha que tem início e que efetivamente, em termos íntimos e espirituais, a perspectiva e as possibilidades de libertação completa vai para bem adiante.
nos atuais estágios evolutivos em que nos encontramos, a questão, como os Espíritos e como Cristo já colocava inúmeras vezes, orai e vigiai. Vigiai no sentido de estares constantemente consciente da tua realidade espiritual, interpretando, observando e interagindo com as pessoas, com as situações e com as circunstâncias, na perspectiva do espírito imortal, porque isso é a vigilância constante, para evitar o que a todo momento tenta ocorrer, as intromissões desequilibradas da sombra coletiva, que ainda tenta ao máximo encontrar sintonia com determinadas áreas do nosso ego e da nossa personalidade, quando ainda estamos, de certo modo, presos. Ainda não demos os passos suficientes de libertação desses enganos associados ao ego e que muitas vezes se estabelecem de forma sutis em alguns aspectos da vaidade, do egoísmo, do orgulho, e que invariavelmente tentam estragar ao máximo as possibilidades de felicidade plena, de bem-estar íntimo e de plenitude espiritual que podemos e já devemos estar usufruindo. Perante o que nós vamos aprendendo desse despertamento de consciência e dessa superação da sombra coletiva e individual, é de que o direito a estar equilibrado, harmonizado, em paz e usufruindo um nível de plenitude, de bem-estar íntimo, é para ser agora. Não é quando resolvermos uma série de situações ou questões que ficou no nosso passado encarnatório. Essas questões estão sendo resolvidas. E na medida em que nós temos esse despertamento de consciência, nós deixamos de gerar outros problemas ou complicar os antigos. Então podemos e devemos, desde este momento, estar analisando, refletindo, meditando sobre como nós estamos nos sentindo. Mesmo agora, diante de uma pandemia que assola toda a humanidade. É preciso, quando nós vamos estudando essas obras de Joana de Ângeles, entender que, mais do que nunca, agora tem que ser separado o que está fora e o que está dentro de nós. Então a pandemia está ali fora. Eu a analiso sem me envolver com ela. Porque no momento em que, como acontece com a grande maioria da humanidade, que está nessa sombra do materialismo, não consegue discernir o que está fora nem o que está dentro. Complica-se com o que está fora jogando para dentro de si. E abre portas a estados de ansiedade, depressão e de diversas outras complicações consequentes a isso. Carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas da autoiluminação, tendo como modelo Jesus. Então, entendamos bem como é diferente esse carregar a cruz das questões que trazemos do passado, quando aderimos de coração ao convite do Cristo.
é não se submeter às imposições de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas da autoiluminação. E aqui é interessante quando nós analisamos esses verbos: aspirar, conseguir, trabalhar. Porque Jesus já havia dito isso, e isso está lá no Evangelho de Marcos. Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Então, Jesus estava assinalando isso que Joana lembra aqui: aspirar, conseguir, trabalhar. Primeiro, o autoencontro. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Trabalhe o autoburilamento. Se esforce na aquisição de virtudes. Então, negue-se a si mesmo. Pegue sua cruz. Porque cada um de nós tem a sua cruz individual. E que cabe a cada um de nós resolvê-la. Ninguém vai resolvê-la por nós. Jesus vai nos dar todos os instrumentos e todo o amparo para o êxito. Mas é preciso que nós queiramos, aspiremos, consigamos e trabalhemos para isso. E alcançar as metas da autoiluminação tendo como modelo Jesus. Face às conquistas modernas, especialmente na área das ciências psíquicas, da astrofísica, da química molecular, da física quântica, que desmistificaram a matéria, o Evangelho ressurge com a força e autenticidade. Calma, estamos caminhando próximos à conclusão do estudo dessa tarde. Mas já próximo a findar o capítulo, Joana coloca esse parágrafo para nós analisarmos. E que é bem importante. Face, em razão, às conquistas modernas. Olha, essas conquistas modernas, na área das ciências psíquicas, da astrofísica, da química molecular, da física quântica, que desmistificaram a matéria. É bom que aqui entendamos. Todas as pessoas que são materialistas, de fato, acreditam no ilusório. Porque a matéria, nos seus vários estágios, só existe devido às imperfeições dos nossos sentidos físicos. Isso já é totalmente provado na ciência. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós ouvimos, é tudo uma interpretação do nosso sistema nervoso e nosso cérebro. É uma interpretação. Não é a realidade, diríamos assim, verdadeira. Isso pelo que a ciência hoje já está absolutamente provado. Quando na doutrina espírita nós somos chamados ao mergulho na realidade transcendental da matéria, nós estamos sendo convidados a interagir com, aí sim de fato, com a realidade da vida. Porque aqui, dentro de um corpo físico, segregado de matéria, o nosso espírito vive agregado a um jogo de interpretação trazida pelos sentidos físicos. E finalizando, Joana aqui diz: o Evangelho ressurge com força e autenticidade. Mais do que nunca. À medida em que a ciência vai avançando, tudo o que nós aprendemos na revelação espírita vai sendo provado. Hoje nós estamos aqui compartilhando esse estudo
através das redes da internet, invisíveis totalmente a quaisquer possibilidade dos nossos sentidos físicos, mas que é uma realidade absolutamente. Se o provedor da internet cortar o fornecimento da linha, aquilo que é invisível deixa de atuar, porque, na verdade, está associada a um tipo de energia que a criatura humana hoje, pelos avanços científicos, consegue lidar. Então, mais do que nunca, tudo aquilo que a nossa consciência agora vai interagindo em termos espirituais, representa, como diz o título daquela obra de Divaldo Pereira Franco, imortalidade e temporalidade. Eu esqueço o resto do título, depois eu vou me lembrar e compartilhar com vocês. Tudo aquilo que atinge os nossos sentidos físicos, Emmanuel também havia, de uma forma muito enfática e também irônica, colocou: tudo aquilo que os nossos olhos físicos veem, ou morreu, ou está para morrer, porque faz parte das capacidades dos sentidos físicos nossos e do jogo da ilusão da matéria, vem apoiar tudo isso que Joana aqui nos coloca. Nós vamos agora para o último slide desse nosso estudo nessa tarde. Abrindo espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Ainda tem alguns pontos nesse texto para refletirmos aqui e concluir esse estudo. Então, podemos agora conscientemente optar por essa abertura desses espaços luminosos para a aquisição da paz e da felicidade. Lembramos aqui o texto de introdução que apresentamos de Emmanuel, quando falava sobre a necessidade de fornecermos canais limpos, iluminados, se possível, para a interferência, para a ajuda dos benfeitores espirituais. E para, de fato, já estarmos usufruindo as possibilidades de paz e de felicidade que a Terra, mesmo sendo um mundo de provas e expiações, possibilita, porque são aqueles ou aquelas estabelecidas no nosso íntimo. Mas, sem dúvida, é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Lembramos aqui, fazendo uma rápida referência aos estudos que temos nas sextas-feiras. Na última sexta nós trabalhamos aquele entendimento e que se encaixa muito bem no esclarecimento do final desse slide, que é as aberturas que o despertamento de consciência, possibilitado agora pelo conhecimento da psicologia de Joana de Ângeles, nos dá, aonde nós somos chamados atentamente a não responsabilizar coisas, pessoas ou situações pelos nossos estados de alma. De tal maneira que, voltados à responsabilidade insubstituível de nós para conosco mesmos, saibamos
que o trabalho de libertação, de conquista do eu profundo, de despertamento do self, é insubstituível, é de responsabilidade única nossa, e de que é através dele que nós estaremos nos iluminando interiormente e podendo já usufruir um certo nível de eternidade perante a sintonia com as leis divinas, já agora durante a encarnação, antecipando estados de paz, de serviço também, e de trabalhos espirituais que estarão aguardando a todos nós. Me referindo aqui àqueles que se adentram na realidade espiritual afora. Mas agora, presentemente, na nossa atual experiência encarnatória, aproveitemos plenamente. E já trabalhemos agora, como Joana de Ângeles nos propõe, a vivência e o usufruto desses estados felicitadores e que podemos mesmo usufruir agora. Queremos lembrar a todos que nos acompanharam que esse vídeo depois estará disponível no nosso canal no YouTube e, se possível, compartilhe essa mensagem. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.